E aí pessoal, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o professor Ivno mais uma vez. E na aula de hoje nós vamos falar sobre o Brasil holandês, tá certo? Não, o nome não é apenas Brasil holandês, pessoal. É a invasão dos holandeses ao nosso país, ao Brasil, tá certo? Então, para se entender um pouco como se deu essa invasão, essa estrutura toda, temos que entender sobre a União Ibérica. Falamos na aula passada sobre a União Ibérica, lembram-se? E não, a União Ibérica foi a união entre Espanha e Portugal. Não foi bem uma união, pessoal. O Dom Sebastião, que era o rei de Portugal naquele período, veio a falecer nas cruzadas. Ele não tinha deixado herdeiros ao trono. Nunca herdeiros é o quê? Não tinha deixado filhos. Com essa morte abriu uma brecha, porque ele não tinha ninguém para assumir ao trono português naquele período. Praticamente o trono ficou sem rei. Quem assumiu foi o Dom Henrique, que futuramente ele acabou falecendo, pessoal. O Dom Henrique estava muito velho. E o Felipe, rei da Espanha, ele era parente bem próximo dos avós do Dom Sebastião. Resumindo, ele reivindicou esse trono português para ele ser o rei da Espanha e de Portugal, tá certo? E ele conseguiu. Em 1561, a proibição de negócio entre Holanda e Brasil. Ele acabou conseguindo, pessoal, o rei Felipe, tá certo? Os holandeses era antigamente uma colônia da Espanha, que acabaram futuramente depois proclamando a sua independência da Espanha. Mas vale salientar, pessoal, que ainda eles ficaram praticamente sendo inimigos mortais de espanhóis e holandeses. No caso, os holandeses sabendo que os espanhóis estavam governando o Brasil, e no Brasil, e os holandeses estavam plantando cana-de-açúcar em outras regiões do continente americano, eles acabaram pensando o seguinte: vamos invadir, no caso o Brasil, que agora pertence à Espanha, vamos atingir os espanhóis aqui. E acabaram fazendo isso, pessoal. A invasão holandesa, a reação holandesa contra a Espanha, devido a essa pequena rixa. Ataques a postos da União Ibérica na África. Pilhagem contra Salvador em 604. Fundação da Companhia das Ilhas Orientais, ou Ocidentais, desculpa, em 1621. Organização das atividades comerciais e montagem de ação para conquistas coloniais. A invasão Bahia. Rápida ocupação de Salvador e posteriormente derrota e rendição em maio de 65. De 25 no caso. Saldo, prejuízos, compensação das perdas, ataques a carregamentos de metais preciosos em navios espanhóis. Holandeses em Pernambuco. Aí é o ponto chave, pessoal. Porque foi quando os holandeses chegaram em Pernambuco que eles se depararam com uma terra tão belíssima, mas tão belíssima, não só a terra muito bela como é Pernambuco, que entendam que Alagoas nesse período pertencia a Pernambuco. Nós alagoanos nesse período aí pertencíamos a Pernambuco ainda, não era, no caso, uma província ou um estado como somos hoje, tá certo? Montagem da esquadra de 56 navios que invadiram o litoral brasileiro em 14 de fevereiro de 1630. Esse foi a data da invasão holandesa. Os holandeses mandaram para cá, para governar aqui, o Maurício de Nassau. Mesmo assim, não pense que foi um governo tranquilo, pessoal, porque o governo espanhol sempre mandava aqui exércitos para tentar conter os holandeses. Mas os holandeses eram muito mais bem preparados que os exércitos brasileiros e espanhóis, tá certo? No governo Maurício de Nassau, houve uma questão, um domínio muito grande, uma estabilização e organização da produção na questão da guerra. Vamos lá. Pacificação e estabilização dos domínios e organização da produção prejudicada pela guerra. Créditos para senhores de engenho, reaparelhamento das propriedades, recuperação do plantio. Tolerância religiosa. Sabem o que é tolerância religiosa, pessoal?
Sabe o que é? Tolerância religiosa é o governante conceder liberdade de culto para qualquer religião. Candomblé, catolicismo, protestante, no caso quem é evangélico. No caso, é conceder a liberdade religiosa para qualquer pessoa. Não restringir, como era naquela época, apenas para o catolicismo. Se outra pessoa viesse cultuar, no caso, outro Deus, um Deus diferente, vamos dar exemplo, o judeu, viesse cultuar, fizesse uma sinagoga, e viesse cultuar, no caso, o Deus de Israel, como no caso é o judeu, eles eram perseguidos, porque não podia, tá certo? Então, tolerância religiosa. O objetivo da colonização não era a expansão da fé calvinista. A invasão holandesa. As suas obras magníficas na cidade Maurícia ou Recife, como é o nome no caso, né? Mas na época do governo da holandês chamava cidade Maurícia. Desculpa, deu um bug aqui, pessoal, mas vamos voltar aqui rapidinho. A invasão holandesa, missões artísticas. Os holandeses investiram também na questão artística e científica, principalmente. Destacando-se que vieram para cá os holandeses, os pintores Fran Post e Albert Jacquot, o naturalista George Markgraf e o médico William Piso, tá ok? A insurreição pernambucana, restauração, que deu a restauração de Portugal, Duque de Bragança e Dom João IV, negociação de acordo com a Holanda, acusações a críticas da Companhia das Índias sobre a administração de Maurício de Nassau, demissão do Nassau em 1644, intensificação da busca por lucros, pressões e ameaças. Chegou um período, pessoal, que os próprios pernambucanos se insurgiram e acabaram, como posso falar a palavra correta, pessoal, acabaram botando para correr os holandeses, no caso, a expulsão, expulsaram no caso dos holandeses das terras brasileiras, a articulação de diversos grupos sociais, vitórias luso-brasileiras nas batalhas dos Guararapes e outras ocasiões, enfraquecimento holandês e rendição militar em 54 e acordos posteriores em 69. Batalha dos Guararapes, que foi a última batalha que acabou culminando com a saída dos holandeses do Brasil, tá ok? Aqui está uma foto, quase um quadro do Prost relatando ou mostrando como se deu, pessoal, essa batalha dos Guararapes, tá ok? Então, espero que tenha ajudado a todos. Muito obrigado e até a próxima.